Silmar César Miller, bom dia. O caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sexta-feira. E a polêmica do ovo continua, né? Uma hora é o preço, agora é o carimbo. Eu não entendo. Eu não sei o que estão vendo. Será que é porque o carimbo pode penetrar? A casca do ovo tem porosidade. Será que o carimbo pode entrar e aí contaminar o ovo, estragar? Eu não sei o que descobriram. Eu vi esse negócio do carimbo, achei um negócio muito interessante quando isso aí foi lançado a ideia aí, acho que é mais um ano atrás, porque é uma forma de você ver a validade do ovo, né? Porque ovo é uma loteria. Né? Quando você vai fazer um omelete com 6 ovos, é bom você ir quebrando ovo por ovo separado, porque se quando chegar no sexto ovo, você já pôs o presunto, o queijo, a cebola, mas o que você for colocar, quebrou 5 ovos, quebrou o sexto lá, pimba, está estragado. Perdeu. Eu sou do 1 por 1. Eu sou do 1 por 1 também, que eu não faço. Eu sou do 1 por 1 porque eu já caí do cavalo, já, como diz aquele ditado, macaco velho. Já dancei com meia dúzia de ovos. Vou dar uma tigelinha depois que eu boto na frigideira. Bom, vamos deixar as receitas para depois e vamos para o feijão com arroz. O que temos para hoje? Tavinho, mercados financeiros um tanto voláteis nesta sexta-feira, sobe um pouco, cai um pouco. Dólar agora está estável, subiu, caiu. Está em 5,70 agora a cotação da moeda americana, sem alterações em relação ao fechamento de ontem, mas pode mudar. Está bastante volátil o mercado financeiro nesse momento, embora com poucas oscilações leves. Mercado de ações também, a mesma coisa. Agora há pouco caindo um pouquinho o índice Bovespa na B3, 0,1%. Tem grandes novidades aqui para repercutir no mercado, tanto o chamado mercado que fica meio de lado no jargão do mercado financeiro. Petróleo cai lá fora, 0,5%, a 76 dólares o barril, aquele que é referência para o nosso aqui no mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, soja que subiu ontem, dá uma descontada agora, cai um pouco, 0,1%, mas o mercado é de olho na seca na Argentina, que ainda continua, isso acaba afetando aqui a tendência de suprimento aqui da América do Sul. É importante para o mercado internacional. E o mercado também de olho no Donald Trump, nas suas negociações com a China. Por enquanto nada aconteceu, mas existe um aceno aí de boa vontade de ambos os lados para sentar e conversar. Isso, claro, acaba sendo um fator positivo para o preço da soja, porque a China é o maior importador mundial desse produto. Na contramão, o trigo o trigo sobe 1,1%, soja que cai, trigo sobe 1,1%, milho está estável, 0-0 nesse momento em relação ao fechamento de ontem. Isso tudo na Bolsa de Chicago, que é referência aqui para o nosso mercado interno também. Na Bolsa de Nova York, o algodão sobe um pouco, 0,1%. Café caiu ontem, volta a subir. Mercado com bastante volatilidade. O Arábica sobe 0,4%. Robusta, que é a referência para o nosso conilão, sobe mais, 1,1%. Açúcar com leve alta de 0,1%. Boi gordo no mercado sul na B3 cai de novo, 0,3%. Aliás, continua caindo também no mercado físico, no interior do país. Em algumas praças já, especialmente mais ao norte, está vendo o preço já bem abaixo dos R$300. O pecuarista agora já está de olho aqui nessa tendência que persiste aqui de ajustamento para baixo nos preços do boi gordo. Então tá, vamos voltar na polêmica do ovo aí, porque você já teve sítio, chácara, né? Você já teve galinha. Eu nunca tive sítio nem chácara, mas quando eu era criança a gente tinha uma casa grande lá em Marília, com quintal, e tinha um galinheiro. Então a gente tinha ovos, né? Alguns ovos, não todos. A gente comprava, mas de vez em quando saía lá um ovinho caseiro, um ovinho caipira. E você lembra do dia que apareceu aqui uma solução genial aí, por conta do preço alto do café? A ideia de plantar pé de café em casa. Então, agora com esse negócio do ovo caro aí, então espalhou aí que diz que a moda agora é ter galinha em casa. Mas se você tiver quintal, tudo bem. Agora, no apartamento, como é que você vai pôr? O pessoal aí, síndico de prédio, já está preocupado. Já imaginou? O galo de cima do seu apartamento de manhã cedo lá. E a galinha. Meu cachorro, o gato correndo atrás da galinha aqui. Não dá certo. Pois é. Vamos ver o que vai dar essa história. Vamos para outros assuntos. O Tesouro Nacional suspendeu as novas contratações de financiamentos com subvenção federal nas linhas do Plano Safra 24-25, medida que já vale a partir de hoje. Um ofício do Ministério da Fazenda foi encaminhado às instituições financeiras que operam os recursos com juros equalizados.
Apenas as operações de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, estão mantidas. A decisão foi tomada já que o orçamento para este ano ainda não foi votado. O governo diz o seguinte: como a lei de orçamento ainda não foi aprovada, os índices que estavam previstos nesse projeto de lei foram superados. O que ele está dizendo? O juro está mais alto, a inflação está mais cara, os gastos que lá foram previstos para a gente oferecer aquele montante de recurso para o Plano Safra, aqueles gastos estão subestimados, a gente já superou aquilo. É praticamente assumir que realmente tem inflação e juro caro no Brasil, que tudo ficou mais caro no Brasil, e o governo está dizendo: eu não vou dar conta, com os índices atuais, de manter o que eu pus lá naquele plano, no projeto de lei de orçamento, para cumprir com o Plano Safra. Portanto, suspendeu todos os contratos de financiamento pelo Plano Safra. Não diz que prazo que é essa suspensão, só simplesmente suspende, né? Pede para todas as instituições financeiras não fazerem, não contratarem mais. Gente, em pleno fevereiro. É isso que está acontecendo. E a gente não sabe exatamente qual vai ser o posicionamento do governo para isso. Bem, ainda sobre o assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que deveria acionar o Tribunal de Contas da União para manter os pagamentos do Plano Safra 24-25. O Congresso ainda não aprovou o orçamento de 2025 e o aumento na taxa Selic tem impactado no encarecimento do Plano Safra 24-25, o maior programa de crédito rural do país. As linhas de crédito para a agricultura familiar foram as únicas que se mantiveram, segundo o governo. O Ministério da Fazenda anunciou que o ofício será encaminhado ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para respaldo técnico e legal para uma possível retomada das linhas de crédito do programa. Vale lembrar que o Plano Safra deste ano prevê 400 bilhões em crédito rural para médios e grandes produtores. O governo não informou quanto já foi contratado. Pois é, Silmar, entra ano, sai ano e cada ano tem um probleminha aí com o Plano Safra. Nunca é uma equação simples de resolver. Que coisa, hein? Davi, mas essa suspensão não é comum. Assim, a suspensão, aqui estamos no mês de fevereiro, ainda tem mais 4 meses aqui de necessidade de liberação de recursos. O ano Safra atual só termina lá em 30 de junho. Portanto, pegou todo mundo de surpresa, pegou os bancos de surpresa e principalmente os produtores, né, que precisam de recursos, tem safra em andamento, recursos para plantio, recursos para armazenamento, recursos para estocagem, e tudo foi parado de uma hora para outra, sem prévio aviso, ou seja, pegou todo mundo de surpresa. Soou como uma espécie de chantagem do governo em relação ao Congresso, que não votou o orçamento desse ano até agora. Isso ficou para as calendas, era para ser votado lá em novembro ou dezembro do ano passado, não aconteceu, entraram as férias parlamentares, e isso possivelmente só vai ser votado ou discutido, recém-discutido isso, e discussão no início de março, depois do Carnaval. Aí o que fez o governo? Soou, pelo menos essa interpretação, como uma espécie de chantagem. O pessoal, uma cutucada, o pessoal dá uma apressada nessa votação, na aprovação do orçamento. O governo efetivamente está pego de caça curta aqui, sem dinheiro carimbado aqui para o ano novo. Está só com aquilo que estava já orçado do ano passado, sem o suplemento anual de recursos, que teria que aumentar para várias rubricas, não só para o Plano Safra. Então, soou como uma espécie de chantagem para dar uma pressada no Congresso. Lá no Congresso já houve reação, né? A Frente Parlamentar Agropecuária disse que não tem nada a ver com esse negócio, culpou o próprio governo, culpou o Banco Central pelo juro alto, o governo que está gastando mais do que arrecada e acaba faltando recursos para um setor importante como é a agricultura. Ou seja, é uma briga de foice aqui entre dois poderes e parece que a pressão, pelo menos, está funcionando dos próprios produtores agora para tentar liberar isso o quanto antes, porque estamos aí num momento crítico do desenvolvimento da safra que está em curso, né? E esse dinheiro não pode ser cortado de uma hora para outra. Geralmente seria como uma espécie de traição aqui ao produtor, que está sendo interpretado por várias lideranças do setor agrícola no país com essa surpresa. Pois é uma surpresa realmente, e é uma surpresa que mexe aí com o mercado e a circulação do dinheiro. Você é pego de surpresa, né? Para usar o termo exato, e aí, como é que fica? Tem que parar tudo, tem que... enfim, mas que o governo está com problema de dinheiro, tá, né? De arrecadação. Sem dúvida. Por conta da própria não aprovação do orçamento até agora. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de feijão. As vendas de feijão carioca cresceram em volume no começo deste mês, em fevereiro, com a queda nos preços.
A venda do feijão evoluiu 15% em volume frente ao mesmo período do ano passado, influenciado pela queda nos preços, segundo dados do Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, o IBRAFé. De acordo com o Instituto, o mercado sem bruscas oscilações pode estar refletindo o sucesso do índice CPEA-CNA, que indica precisamente os preços dos mercados do grão. Ontem, aliás, a propósito, eu fiz uma entrevista bastante interessante aqui com o pessoal do Paraná, que desenvolveu uma nova metodologia para calcular o preço do feijão. O Paraná, que é o maior produtor de feijão, e desenvolveram, porque existem muitos problemas, porque a produção de feijão é formada por pequenos e médios produtores. Você não tem um margem da vida que produz soja em quantidade, produzindo feijão. Então, diz que tinha uma série de problemas aí na hora de balizar preços, deixava em dúvida o produtor, qual é a hora de vender ou estocar. E aí o pessoal do Paraná, lá, através de sindicatos e tal, fez uma nova metodologia. É uma boa notícia, né? Não, sem dúvida. O feijão sempre foi um problema em termos de cotação dos preços no interior do país. Primeiro que tem 3 safras por ano, né? Então é uma salada, que não mistura uma safra com a outra, e ninguém sabe lá como é que está a situação de oferta específica aqui no interior do país de cada produção, né? Em diferentes regiões. Tem feijão em todo o Brasil. Então é muito difícil realmente acompanhar o comportamento do mercado. Então, e não havia um órgão específico aqui acompanhando regularmente esse comportamento. Agora a ESAC, via CPEA, lá começou a acompanhar os preços do feijão. Isso é uma novidade, coisa agora dos últimos meses. O CPEA, que sempre foi muito respeitado em cotações do mercado físico, dos produtos agrícolas do Brasil, era praticamente o único produto que não era acompanhado pelo CPEA. Então, havia certa uma pressão nesse sentido. O CPEA assumiu agora, existe uma certa organização do mercado, pelo menos um acompanhamento mais sistemático, dia a dia, né, das cotações de feijão. E aí as coisas começam agora a ficar mais claras, pelo menos mais mais claras em relação ao produtor e também ao consumidor. E o que está acontecendo agora é consequência também do aumento da produção. A produção de feijão cresceu na atual safra, nós estamos na colheita da primeira safra, chamada safra das águas, e a produção com um aumento aqui de 17%, 1.100.000 toneladas, essa é a última estimativa da Conab. Então tem uma pressão da oferta agora que está fazendo com que os preços baixem no mercado, é uma boa notícia para o consumidor. E também para a inflação, né? Também. O arroz é outro que também está caindo bastante no seu preço, feijão também. Então, do ponto de vista do consumidor, as coisas começam a melhorar. Para o produtor, existe uma certa preocupação com o arroz, aqui está caindo muito o preço do arroz com o início da colheita. Em alguns locais, está muito perto do custo da produção, especialmente no centro do Rio Grande do Sul, região de Santa Maria, etc. Eu já vi preço aqui já caindo abaixo dos R$90 por saca, isso assusta um pouquinho. Mas é consequência do próprio aumento da produção, portanto, do ponto de vista do consumidor, o presidente da República, por exemplo, tem se queixando muito do preço dos alimentos, não precisa se preocupar com feijão nem com arroz. E nem com carne bovina, porque a gente está vendo que os preços do boi continuam caindo e o preço da carne já começa a se ajustar também no supermercado. O que sobra agora é o café ainda, esse sim, o grande vilão do consumidor no momento. Plantar um pé de café em casa. Escuta, e as exportações de carne do Brasil quase bateram aí um maior volume num período exportado agora recentemente, e o preço da carne está baixando. Isso aí, de novo, com aquele assunto, os especialistas de plantão que não entendem nada de agronegócio, como eu gosto de falar, e comentamos ontem sobre 2 coisas, está aí também para vocês uma prova de que não é por conta de exportação brasileira de carne, que a gente já falou várias vezes aqui, né, que o preço da carne explode para o consumidor. Assim como nós comentamos ontem, vocês que falaram aí que é porque o Brasil está exportando ovo para os Estados Unidos agora, também não é por isso que o ovo está caro. Gente, vamos pesquisar, né, Simar? Verdade, né? O ovo, pouco a pouco, vai se ajustando. Né? Então, com fatores, o principal é o calor, né? Também o aumento do preço do milho, que afetou muito a cotação do ovo no mercado interno. A exportação é apenas um pequeno detalhe desse negócio, porque é muito pouco que o Brasil exporta, né? 1% da produção só, isso não afeta. Embora, claro, também gere um pouco de especulação, porque parece que os Estados Unidos vão importar toda a produção brasileira de ovos, acaba gerando alguma especulação no mercado, isso não dá para negar. Mas não é esse o fator principal, não. Obrigado. Passou meio desapercebido aí de todos, não sei se você chegou a ver, mas a Mantiqueira, que acho que é uma das maiores produtoras de ovos do Brasil, foi adquirida pela JBS. A JBS encampou a Mantiqueira.
Vai entrar no mercado de ovos também. Vai entrar no mercado de ovos, sim. Né? Entrando aí. Aliás, sobre a mantiqueira tem uma história interessante, porque a neta do criador da mantiqueira, que é filha do nosso amigo lá, é amigo nosso, ela estava nos Estados Unidos e estava desenvolvendo o ovo vegano. Eu não sei como é que é o ovo vegano, eu não sei. Não. Vem com alface já no meio, tomate, em vez de gema e clara. Se existisse, a minha esposa saberia, porque ela é vegetariana, não é vegana, é vegetariana. Né? Pois é. Não conhece outro tipo de ovo, a não ser o normal de galinha. Eu também. Mas tem gente comendo ovo de ema aí, hein? Ovo de pato. Vai subir a cotação no mercado. Vamos para os Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump voltou a criticar os países incluídos no BRICS. Em discurso na Conferência dos Governadores do Partido Republicano, Trump afirmou que os países do BRICS estavam tentando destruir o dólar e criticou o ex-presidente, Joe Biden, por não interferir na situação. Ao longo do discurso, o presidente americano ressaltou a estratégia de ameaçar outros países com tarifas de importação. Trump afirmou que discorda dos investimentos da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional em países estrangeiros e a presença de imigrantes nos Estados Unidos. E completou dizendo que o futuro dos republicanos depende do seu sucesso. Esse Trump é um falador mesmo. Ele gosta de falar. É midiático ele. Gosta de aparecer na mídia. Dá até para fazer uma piadinha infame com ele. Qualquer hora ele vai falar assim, no BRICS comigo, hein? No BRICS comigo que eu tomo decisão. No BRICS comigo. Ele não gosta do BRICS mesmo, Silmar. É uma ameaça ao poderio americano, que foi incontestável durante décadas, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, né? Com a força do dólar, da moeda dominante no mundo. E agora o que está acontecendo, os países do BRICS estão se fortalecendo, tem novos países entrando nesse grupo, é um grupo de países em desenvolvimento ainda, mas liderados por grandes potências, como é o caso da própria China, né? O Brasil também faz parte, a Índia, outro país importantíssimo que faz parte do BRICS, estão querendo criar a sua própria moeda, ou pelo menos a comercializar seus produtos entre si com o uso de moedas próprias. Uma das que vão ser utilizadas, que já começaram a ser utilizadas, é o yuan chinês, que é a moeda oficial da China, para escapar um pouco do excesso de influência do dólar. E, claro, isso incomoda a maior potência econômica do mundo, que tem no dólar a grande força de sua penetração no mundo. O dólar sempre foi a moeda mundial, digamos assim, e é claro que isso assusta especialmente os republicanos de Donald Trump, e aí ele está fazendo essa ameaça aqui contra os países do BRICS. Só que é uma ameaça que fica difícil de cumprir, porque o BRICS não para de crescer. Ou seja, é um grupo que está incorporando outros países, além dos 5 originais, que é Brasil, China, Índia, África do Sul e China. Tem novos países entrando agora, são países importantes, países exportadores de petróleo, a Arábia Saudita, por exemplo, o próprio Irã, inimigo dos Estados Unidos, ou seja, países novos aqui que estão engordando o poderio do BRICS. Portanto, é uma ameaça importante aqui à economia americana. Donald Trump está bem incomodado com isso. Mas não tem muito o que fazer, né? Não pode simplesmente boicotar o comércio com todos esses países que são extremamente importantes. Vamos aguardar, então, o caminhar das coisas. Sexta-feira, Silmar, fim de semana. Um bom fim de semana para você, tá bom? Igualmente para você e toda a equipe aí. Até segunda. Tá. Para o seu fim de semana ficar mais divertido, eu sei que você não gosta dessas coisas aqui, mas eu recebi um WhatsApp aqui bem legal que eu te mandei. Você vai dar risada. Pode abrir que você vai dar risada. Seu fim de semana vai ser mais feliz ainda. Tchau, Silmar. Tchau, também. Obrigado. Abraço.